minha gente, eu sou Eliane Rocha, sou mulher parda, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, levemente maquiada, brincos de argola prateado, 1,70 m de altura e 120 quilos, gente, de pura gostosura. Bem-vindos à Memória de Ateliê. É uma websérie de 4 episódios produzida através da Lei Paulo Gustavo e do Governo Federal. Nesse primeiro episódio, gente, eu quero falar um pouco da minha vida. Da onde que eu venho, como que eu me construí, né? Então vamos começar. Eu venho de uma cidade pequena do Paraná chamada Jesuítas. Uma cidade de 12 mil habitantes. Quando eu morei lá na infância, era mais povoado. Por quê? Porque a região era cafeicultora. Então exigia bastante mão de obra, então tinha muita gente circulando pela cidade, né? Que viviam de tempos em tempos, né? Para a colheita do café. Era um momento muito especial a colheita do café, né? Então eu cresci nessa cidade. Meu pai é comerciante. E eu vim crescendo no meio de toda essa gente, né? Do comércio, da agricultura. E pessoas muito simples, muito pitoresca, né? Muito gostosinha de lidar. Porque a pessoa simples é uma pessoa muito fácil, né? Muito cordata, muito legal de conviver. Então eu cresço nesse métier, nessa condição. A costura ela chegou pra mim com 13 anos de idade. Eu, uma menina muito curiosa, gostava de bordar, gostava de fazer comida. E minha mãe sempre deixou a gente cozinhar, a gente reinar na cozinha, a gente reinar na maquininha de costura. E ela nunca se incomodou com isso. E aos 13 anos, foi eu aprender a costurar com uma senhora chamada Dona Brígida. Brígida, uma portuguesa, mãe de 4 filhos, atentadíssimos. E eu meninona também, né? Então acho que a gente mais brincava do que costurava, do que aprendia a costurar, na verdade. E ela mais brigava com a gente, com os meninos e comigo, do que me ensinava a costurar, mas foi muito legal. Então a minha base de costura eu tive aos 13 anos. Aí aprendi a cortar, montei alguma coisa, mas uma menina de 13 anos não tem esse capricho, essa coisa, não tá dentro da gente isso ainda, né? E costura é treino. Pra gente costurar bem, tem que treinar. Vai costurar, vai desmanchar, vai costurar, vai desmanchar. E 13 anos, né, gente? Há de convir comigo que não tem essa condição, essa perspicácia de estar desmanchando para ficar uma coisa caprichada. Aí abandonei, né? Deixei lá guardadinho nas gavetas do meu conhecimento e segui a minha vida, né? 13, 14, 15, fui crescendo, ajudando meu pai no comércio, né? Na venda, que se dizia lá no Paraná, né? Na venda, ajudava a vender, ajudava a minha mãe na casa, a cozinhar, a limpar, enfim, todos os afazeres. Então, fiquei uma menina até prendada. Aos 19 anos me casei. Aí, venho para São Paulo, meu marido de São Paulo, venho para São Paulo. E aí, comecei, para não ficar em casa sem fazer nada, comecei a bordar umas blusas de tricô. Aquele tempo usava umas blusas que as mulheres teciam à máquina. E ficou muito na moda uma época dessas blusas por aí em São Paulo. Eu estou falando coisa de 35 anos atrás, né? Então eu bordava essas blusas com varicor, com laço de fita, com fita de rococó. Enfim, fazia um trabalho ali nas blusas e fui indo, porque eu não podia ficar sem ganhar meu dinheirinho, né? Porque mulher independente, casou, 19 anos, como é que eu vou ficar dependendo do marido para tudo? Não tem condições, né? Ai, eu quero um dinheirinho para isso, um dinheirinho para aquilo. Ai, não dou conta disso. Preciso ter meu dinheiro. E aí fui fazendo. Aí ingressei na universidade, curso de publicidade e propaganda, e me formei pela Universidade São Judas Tadeu, só que nunca atuei na área nem um dia. Vocês acreditam nisso? Terminei a faculdade, já era casada, já tinha um filho, que daí, no decorrer do tempo que eu estava estudando, engravidei. Tranquei a universidade por 2 anos para eu ganhar meu neném e dar uma assistência para ele ali quando era bem pequenininho. Depois já conseguia deixar para eu estudar. Aí eu entrei numa loja, gente, de artigos esportivos de alto rendimento, que foi um divisor de água na minha vida também.
Aprendi muito nessa loja. Voltei lá para o comércio de novo, né? Atender balcão, atender pessoas. São Paulo, aquela cidade imensa, grande, né? Eu cruzava a cidade todo dia para trabalhar, morava na Zona Leste e trabalhava na Zona Sul. Um perereco, né, gente, para chegar no trabalho. Todo santo dia aquilo. E aí, cansei dessa vida. Falei, ai, quero ser empreendedora. Quero trabalhar para mim. Meu irmão casou-se e veio morar aqui em Salto. Ah, vim conhecer Salto, apaixonei. Cidadinha pequena, tudo pertinho, no instantinho você chega aqui, chega lá. Maravilhoso. Vou abrir um negócio em Salto, gente. Abri um negócio em Salto. Eu sabia vender. O que eu vou abrir em Salto? Fiz uma pesquisinha de mercado ali, acolá, tá. Eu falei, vou abrir uma loja de artigo infantil. Abri uma loja de artigo infantil, bem bonita. Bem bonita, fiz um uniforme para mim bem descolado, bem diferente, nível São Paulo. O povo odiou, porque é um povo aqui, o povo também é simples aqui. Então, quando eles me viram toda paramentada, eles me confundiam como cuidadora, como enfermeira, como qualquer coisa, menos como uma proprietária de loja. Eu fiz um avental assim verde, maçã verde, e embaixo era tudo branquinho, como eu vendi roupa infantil, né? Então, eu ia atender gestante, ia atender criança. Então, eu queria estar assim com uma cor suave, eu e a minha funcionária. Então, era muito engraçado isso. Bom, já não foi para frente. Eu falei, bom, voltar para São Paulo, não vou voltar mais. Nem a pau. Comecei a costurar, uma amiga minha perguntou, eu vou casar, Eliane, você não consegue fazer uns lençóis de cama para mim e umas fronhas e uns panos de prato, eu não quero gastar muito no meu enxoval. Será que você não pega para mim em São Paulo uns tecidos e não monta um kit para eu casar? Eu falei, monto. Aí, fui arrumar uma máquina de costura emprestada. Eu tinha uma máquina caseira que eu emprestei e fiz esse enxoval dessa moça. Aí, gente, o bicho das agulhas me mordeu. Fiquei endoidada, adorei costurar. Entendeu? Adorei ganhar esse dinheirinho e aquela memória lá do passado, que eu tinha 13 anos, ela veio vindo, só que eu estava mais madura, né? A minha motricidade fina já era diferente, a minha paciência para fazer as coisas já era diferente, entendeu? Então eu fiquei muito mais, assim, para mim foi muito mais fácil resgatar esse ofício lá do passado e trazer ele para agora, para esse momento. E aí, logo peguei minha maquininha de costura, aí aqui em Salto inauguramos um teatro chamado Palma de Ouro, nosso teatro maravilhoso, mais de 500 lugares, um palco lindo. E de repente, a minha lojinha de criança ali, que estava falida, né? Fica do lado de uma loja de armarinhos. Chegou um produtor, estava produzindo o Pagador de Promessas e perguntou para as meninas se ela não conhecia ninguém que pudesse ajudar na confecção do figurino. Aí elas me chamaram, me colocou em contato com a pessoa. Aí eu falei que sim. Peituda, né, gente? Peituda demais, nunca tinha costurado uma peça de roupa inteira. Assim, né? Já me comprometi logo de fazer o Pagador de Promessas. Tinha lá uma noção de como se corta, né? As coisas, peguei umas calças dos meus meninos, do meu marido, coloquei em cima, fui fazendo um molde, lembrei daquela modelagem que eu tinha feito lá atrás, como que era, que punha o pano e que tinha que alisar o tecido, tinha que passar, se tivesse, né, fui fazendo as coisas direitinho, conforme eu tinha aprendido com Dona Brígida, né? Então, e não há de ver, crianças, que deram certo, as coisas fluíram e colocamos o figurino no palco e foi para mim um esplendor, sabe uma coisa quando explode dentro de você e você se coloca, se vê num lugar onde você queria estar sempre, porque eu acho que sempre fui artista. Esse figurino que chegou para mim, que foi dado de presente para mim, que foi trazido na minha mão, isso assim foi um divisor de águas. Eu assim explodi, sabe quando você assim, você sente aquela coisa maravilhosa quando você vê suas peças lá no palco, as pessoas vestindo, aquelas peças tendo vida dentro de uma coreografia, dentro de um enredo, dentro de uma proposta. Gente, é indescritível a emoção. Toda vez que vai um figurino meu pro palco, eu tenho essa mesma emoção.
assim, de ver aquela peça que eu coloquei ali, que eu fiz ela nascer de um corte de tecido, ela nasceu e eu vi aquela peça no corpo de uma pessoa caminhando, fazendo ações, ela compondo o enredo. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. O meu trabalho é um misto de muita coisa positiva. Além do prazer que eu tenho em colocar as peças no palco, tenho toda essa facilidade de gerir minha família com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho, com mais desvelo. E é isso que eu quero. Então eu sou hoje uma pessoa completa. Trabalho aqui em Salto, tenho os meus amigos, tenho as companhias de dança que eu trabalho, que eu já sei o que eu vou ter que fazer para o ano, né? Conquistei muitos amigos. É uma badalação total, essa casa é um fervo, esse ateliê é uma delícia. As pessoas gostam de vir aqui, nem que seja para tomar um café. E eu fico muito satisfeita com isso e quero tocar a vida assim, né? E é isso, minha gente. Bem-vindos à Lei Paulo Gustavo. Bem-vindos à Lei Paulo Gustavo, arrasou. Bem-vindos à Lei Paulo Gustavo. Vamos continuar. Eu estou aqui para fazer Memórias de Ateliê. Faz parte de uma websérie. Minha gente, estamos aqui agora para umas dicas de figurinos. Isso daqui é o básico do balé, do tchutchuzinho romântico que se usa no balézinho da criançada aí, né? Uma coisa mais econômica, é um figurino que fica mais econômico e dá um resultado bem bacana no palco. Gente, eu uma vez fui convocada para fazer um figurino vestido de noiva, olha só. Essa menina trouxe um jornal de 1930 que estava totalmente assim, se segurasse muito, ele desmanchava na mão. Chegou aqui querendo esse vestido, um vestido retrô de 1930. Eu encontrei esses dias numa andança minha lá por São Paulo, esse tecidinho, que é como se fosse uma coisinha feita com elastec. Tá? Aquele corpinho antigo que se usou, aquele corpinho de lastec com a sainha, é como se fosse só um lastequinho. Esse tecidinho, eu fiz um figurino que precisava ser econômico, mas teve um resultado tão bacana, gente, tão bacana. Então, gente, aqui no ateliê é assim, o ateliê, a minha casa. Aqui tô fazendo um arrozinho pra gente poder almoçar.